Nos corredores silenciosos do Comando Militar Americano, um incidente improvável rompeu a rotina e lançou uma sombra sobre a reputação das Forças Armadas dos Estados Unidos. O que começou como uma apuração interna de segurança rapidamente se transformou em um escândalo com potencial de abalar o prestígio do Pentágono. Um membro da Guarda Nacional foi acusado de tentar repassar informações e equipamentos sensíveis a indivíduos que ele acreditava estar ligados à inteligência russa, uma acusação que, em tempos de conflito na Ucrânia, assume proporções simbólicas e políticas significativas. O caso veio à tona em um momento em que Washington e Moscou já travam uma disputa multifacetada, não apenas nos campos de batalha do leste europeu, mas também nos domínios digital, diplomático e informacional. A revelação reacendeu o temor de uma ameaça interna, um fantasma herdado da Guerra Fria, quando a espionagem e a infiltração eram armas tão poderosas quanto os mísseis nucleares. A diferença é que, agora, a vulnerabilidade não está além das fronteiras. Ela parece emergir dentro do próprio sistema de defesa americano. O protagonista desse episódio é Canon Anthony Amaris, de 28 anos, nascido no Novo México e lotado na Guarda Nacional do Kansas. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Amaris teria usado seu acesso privilegiado para capturar imagens de áreas restritas da base de Fort Riley, um dos complexos militares mais antigos e estratégicos do país. As fotografias, segundo as investigações federais, seriam destinadas a um contato que o militar acreditava representar a inteligência russa. Fontes ligadas à investigação descrevem um esquema que se desenvolveu de forma paciente e meticulosa. Desde 2024, Amaris mantinha comunicações regulares com interlocutores que se apresentavam como agentes de Moscou. Em encontros discretos, chegou a firmar um acordo informal de cooperação, aceitando orientações sobre como obter equipamentos de uso militar em troca de pagamentos em dinheiro vivo. Entre os dispositivos mencionados no inquérito está uma rádio Harman GTR-205, utilizada em aeronaves de transporte e helicópteros das forças norte-americanas. O equipamento seria despachado por correio para uma cidade próxima a Fort Riley, com destino final a terceiros não identificados. A operação foi interrompida antes que o material cruzasse o território americano, evitando, por pouco, o que poderia ter se tornado uma grave falha de segurança nacional. A escolha do local torna o episódio ainda mais perturbador. Fort Riley, no coração do Kansas, abriga a lendária 1ª Divisão de Infantaria, conhecida mundialmente como The Big Red One. Essa unidade tem presença marcante na história militar dos Estados Unidos. Participou da Primeira Guerra Mundial, do Dia D na Normandia, da Guerra do Vietnã e das campanhas mais recentes no Iraque e no Afeganistão. O simples fato de alguém tentar violar a segurança de uma base com tamanho legado transformou o caso em um símbolo de vulnerabilidade institucional. Amaris foi detido e enfrenta acusações de violar a Lei de Controle de Exportações dos Estados Unidos, legislação que regula o comércio e a transferência de tecnologia militar. Se condenado, pode receber uma pena de várias décadas de prisão. Para analistas de defesa em Washington, o episódio é alarmante, não apenas pelo ato em si, mas pelo que ele representa, a erosão de confiança dentro das próprias fileiras americanas. Enquanto o governo acusa Moscou de espionagem e guerra híbrida, um de seus próprios soldados tentava agir como colaborador do inimigo, comentou um ex-funcionário do Pentágono em condição de anonimato. O escândalo coincidiu com outra decisão que aumentou o desconforto entre aliados da OTAN, a retirada parcial das tropas norte-americanas da Europa Oriental, determinada pela nova administração de Donald Trump. A medida prevê o retorno da 101ª Divisão Aerotransportada, estacionada desde 2022, na Romênia e na Polônia, para Fort Campbell, no Kentucky, sem reposição imediata. O Pentágono justificou a decisão como um redirecionamento estratégico para o Indo-Pacífico, onde cresce a rivalidade com a China, mas a explicação foi recebida com ceticismo, tanto em Bruxelas quanto entre os próprios militares americanos. O ex-oficial Jeremy Hunt, representante de uma das principais associações de veteranos, classificou a medida como um erro de cálculo histórico. Segundo ele, a simples presença física de soldados americanos na Europa serve como um pilar de dissuasão contra a Rússia, e sua retirada envia uma mensagem de fraqueza. Fontes europeias confirmaram que a reestruturação também afetará contingentes na Bulgária, Hungria e Eslováquia até o fim do ano, reduzindo significativamente a capacidade
capacidade de resposta da OTAN no flanco leste. Para Moscou, o cenário é ideal. Enquanto os Estados Unidos lidam com crises internas e redirecionam forças para outras regiões, a Rússia aproveita o espaço político e militar para consolidar sua influência. Analistas russos observam que o problema americano vai além de casos isolados de espionagem. Ele reflete uma crise de coesão nacional e de propósito estratégico. A soma entre instabilidade política, decisões militares contraditórias e desgaste diplomático projeta uma imagem de enfraquecimento, algo que o Kremlin não ignora. No plano simbólico, tanto o caso Amaris quanto a retirada das tropas norte-americanas da Europa Oriental representam mais do que simples episódios isolados. São sinais de uma erosão gradual na arquitetura de poder que por mais de 7 décadas sustentou o eixo da hegemonia ocidental. O sistema que emergiu após a Segunda Guerra Mundial, ancorado na superioridade militar dos Estados Unidos e na estabilidade política da OTAN, mostra hoje fissuras que se ampliam diante das novas dinâmicas do mundo multipolar. O Pentágono tenta preservar a retórica de liderança global, mas as decisões recentes evidenciam um país dividido entre 2 caminhos: reafirmar seu papel como potência central do sistema internacional ou aceitar que o centro de gravidade geopolítica está se deslocando do Atlântico para o Oriente, do comando norte-americano para uma esfera onde Rússia, China e Irã passam a ditar o ritmo dos acontecimentos. Essa hesitação se reflete nas ações práticas. Enquanto Washington recua de bases estratégicas e reduz sua presença no leste europeu, Moscou amplia sua rede de influência militar e política, consolidando parcerias com países que até pouco tempo orbitavam sob a influência da OTAN. A Rússia não apenas ocupa espaço geográfico, mas também simbólico. Cada retirada americana reforça a imagem de um Ocidente em retração, incapaz de manter o domínio que antes exercia com naturalidade. Em Bruxelas, líderes europeus observam com preocupação o enfraquecimento da coesão atlântica. A desconfiança cresce, especialmente entre os países do leste, como Polônia, Romênia e Lituânia, que temem ser deixados à própria sorte em um cenário de confronto prolongado. Já em Varsóvia, diplomatas alertam que a falta de clareza estratégica dos Estados Unidos pode abrir espaço para negociações diretas entre Moscou e certos governos europeus, fragmentando o consenso da aliança e desafiando o princípio de solidariedade que a OTAN sustenta desde 1949. O caso Amaris, nesse contexto, não é apenas um incidente de espionagem, mas o retrato de um sistema que começa a duvidar de si mesmo. A confiança, pilar fundamental de qualquer estrutura militar, foi abalada não apenas por uma traição individual, mas por uma sensação coletiva de vulnerabilidade. E, quando essa confiança se rompe dentro da potência que sempre se apresentou como guardiã da segurança ocidental, o efeito simbólico se espalha muito além de suas fronteiras. Assim, o dilema ganha contornos mais amplos. A pergunta que ecoa em Washington, Bruxelas e Varsóvia não é apenas sobre quem está recuando, mas sobre quem realmente compreende o novo tabuleiro global. A Rússia age com método e paciência estratégica, o Ocidente com discursos e contradições internas. No fim, o embate já não se limita à geografia militar. Ele se travará no campo da credibilidade, onde vencerá não quem possuir mais armas, mas quem demonstrar maior convicção sobre seu próprio papel no mundo.